Gente, hoje o tema é sobre música, a importância, o poder, o grande milagre da música na cura, na felicidade, no reajuste de um ambiente. Então, olha que interessante quando a gente fala de música, ritmos, timbres. Desde a pré-história, né? Todo mundo usava bateções, ritmos de alguma maneira. Os próprios xamãs, eles usam o tambor para estimular a glândula pineal, para que haja alteração da consciência. E lá no Antigo Egito se usava a lira, a harpa, outros ritmos de flautas, não é? Então, quando o tempo vai passando e a vida se torna um pouco mais prática, que é obrigatório agora, né, na correria das cidades, até os instrumentos começam a ficar meio que resumidos, que é o exemplo da própria batera, né? Na batera, a bateria que o pessoal toca nos conjuntos. Ela não existia. Até a década de 40 aproximadamente, ela não existia da forma que ela existe agora. Eram vários instrumentos, depois foram compactados ao ponto de se tornar uma batera que tem vários instrumentos num só. E antigamente não se usava a bateria, por exemplo, como um realce maior. Ela era uma base de fundo nas músicas e tem muitas orquestras que nunca tiveram bateria. E aí também eles vão mudando os instrumentos, também eles vão mudando as frequências de hertz. E está aí o maior problema da humanidade. Porque dependendo da música que você costuma ouvir, você vai deixar estacionada a sua vida. Você se distrai com aquela música, mas você pode estar parando no tempo. E eu não estou dizendo só na letra da música, porque é claro, temos que ter letras de músicas, filmes, livros, tudo positivo, com palavras positivas para que o nosso inconsciente, nosso subconsciente reaja positivamente por influência. Mas eu estou falando mesmo é da música, do ritmo, da música que cura. Antigamente, séculos passados aí, nas escolas, olha que interessante, nas escolas eram obrigatórios as aulas de música. Tinha coral, a minha mãe conta que ela fazia parte do coral, né? E que tinham certos instrumentos. Eu mesma, no meu primário, eu tocava na fanfarra. Eu tocava, só que eu tocava caixinha, né? Aquelas caixinhas que vão batendo assim. E era obrigatório todo mundo ter que aprender a tocar um instrumento musical. Com o tempo, eles foram percebendo que muita gente não tinha a genética ou o QI para tocar um instrumento musical. Tinha QI para cantar. E eles tiraram a obrigatoriedade das escolas de ter aula de instrumentos. E ficou uma coisa opcional. E se vocês não perceberam, que eu tenho certeza que vocês perceberam, o pessoal da antiguidade, o pessoal antigo, eles faziam conta de cabeça, não é? Na matemática, meu pai e minha mãe fazem conta de cabeça. Porque a música, os instrumentos musicais, eles atuam em partes cerebrais. A neurociência estuda muito a música que influencia as células do cérebro para o bem e para o mal, como também glândulas endócrinas, como o fluxo sanguíneo também. Existiam as músicas, os instrumentos que auxiliavam na aprendizagem da matemática, porque atuava numa parte do cérebro que também é a da matemática. Se uma pessoa ela não consegue aprender a estudar partitura de música, que é a mesma célula do cérebro da matemática. Então, normalmente, quem não é legal na matemática, que não vai bem, também não consegue entender uma partitura. Normalmente vai tocar instrumentos de ouvido, né, por intuição. Agora, vamos falar mais sério ainda sobre a necessidade, a importância, a obrigatoriedade do ser humano escutar boas músicas. Nos Estados Unidos e em outros lugares, até no Brasil, se usa muito certas músicas de Mozart para auxiliar na cura de doenças terminais.
doenças que pessoas foram desenganadas, e quando começa a usar certos tipos de ritmos, certas músicas, o organismo começa a reagir, o cérebro começa a reagir, o organismo volta à saúde. Mas muita gente que escuta certos tipos de músicas, músicas básicas, que são todas iguais. Hoje, a gente chama de músicas enlatadas, né? As músicas enlatadas, se você perceber, tirar todo o arranjo dela, elas têm uma base comum. E essa base comum, dependendo da música, ela não tem uma vibração boa, uma frequência de hertz boa. Então, o que acontece com o organismo? Decai. A pessoa entra em frequência baixa, ela cai em depressão. É necessário escolher corretamente os ritmos, as músicas, parar de achar que as músicas de hoje são todas erradas, né? Os mais velhos. Ou os jovens de hoje achar que as músicas antigas são antiquadas. Eu posso garantir para vocês que antigamente eles se preocupavam com a ciência dessas vibrações, da cura, do romantismo, do amor, da saúde, da harmonia no lar. Agora, olha que interessante. Os mantras. O que são os sons vocálicos, né? Os sons vocais que trabalham na abertura dos chakras, trabalham no desenvolvimento de glândulas endócrinas. São sons. Sons com ritmos, timbres, hertz apropriados para cada chakra. Quando se foge a essa regra, você pode estar caindo num abismo do teu inconsciente ou não tirando aqueles traumas da infância que ficam soterrados dentro de você pelo tipo de música que você escuta. Muita gente anda na rua com um foninho de ouvido. Às vezes eles estão estudando alguma matéria, escutando um noticiário, alguma coisa. E muitas vezes eles estão curtindo músicas. Eu não sei quais são as músicas que você curte, mas dependendo da música que você gosta, ela pode estar estimulando um tipo de chakra só. Vamos brincar. O axé, né? Maravilhoso, você não consegue parar de bater o pezinho, né? Quando começa o axé. Mas o axé, ele toca, ele vibra no chakra da criatividade, mas é o chakra do sexo. É o chakra da sensualidade. Se você gosta só de axé, você está desequilibrando o chakra sexual. O samba, por exemplo, aquela bateria, aqueles toques dos tambores do samba, ele tem a ver com o chakra da alegria, o do plexo solar, de te dar ação, coragem, determinação. Então esse samba, ele te leva a se reerguer, a se levantar das depressões e ir avante. Agora, se você só gosta do samba, você vai desequilibrar os chakras, porque você não pode gostar só de um tipo, não é? Agora, tem muita gente que curte só músicas suaves, orquestradinhas assim, tipo New Ages e tal. Está mexendo, está desenvolvendo e vibrando no frontal, no coronário, na pineal e deixando a pessoa mais elevada, uma paz maior. Porém, ela pode estar desequilibrando o chakra básico do dinheiro, né? Da carreira. Então, veja como a música, os sons vocálicos, eles são tremendamente importantes para que você alinhe os seus chakras. Se você pegar um bolero, se você pegar um tango, estará mexendo em diferentes padrões do seu cérebro. Então, que tal você começar a estudar um pouquinho tipos de músicas que influenciam partes do cérebro? E vocês verão que é uma ciência. É fantástico. Se você é uma pessoa muito estressada ou tem uma vida muito difícil, escute músicas mais calmas, de preferência somente orquestradas. Vocês sabiam que a nona de Beethoven, que ele não conseguiu terminar, porque ele morreu antes de terminar a nona música dele, ela não é bem vista para a saúde. Ela é uma música tremendamente de vibração baixa e fúnebre. Sabe qual é a nona de Beethoven? Tan, tan, taran, tan, tan. Lembra dela? Que é usada para certos filmes.
e até para certas brincadeiras fúnebres. Este toque, esta vibração, este som, ele não é positivo para a saúde. Ele acessa em você a depressão, o ciúme, a inveja, a insegurança. Pode acreditar que pessoas que não gostam de escutar música nenhuma, elas já estão com um sério problema. A alma delas está ficando dentro de uma caixinha. Ela não está conseguindo se expandir. Ela está vivendo do automático. Quando você quer ser feliz, você quer sair de um buraco do teu interior que você caiu num poço e não está conseguindo, faça uma força. Coloque uma música boa. Mesmo que no começo ela comece a te atrapalhar a cabeça porque você não gosta dela, ou até gosta, mas você está cansado, coloque uma música lenta. Tem tanta música maravilhosa para relaxamento, para cura no YouTube que você pode colocar para você dormir. Enquanto você dorme, o seu inconsciente vai trabalhando esta força de relaxamento. Gente, a música é fundamental. Se todos os ambientes hospitalares tivessem uma musiquinha suave, padrão, que a gente chama de 432 de Hertz, né? Que muitos músicos mais espiritualistas estão tentando mudar para essa frequência os instrumentos musicais, porque toca sempre no 442 de Hertz, que não é uma frequência boa para a saúde. Vocês vão perceber que conforme a frequência musical, você não precisa entender de música, estará atuando para te curar completamente, porque tudo tem cura, todas as vibrações. Quando a gente faz um OM dentro da pirâmide de Kelps, ela vibra em cada molécula daquelas pedras, que começa a energizar todo o ambiente. Então, por favor, não fuja das boas músicas. Coloque músicas suaves. Procure evitar músicas que falem de medo, de mágoa, de traição, de perdas, de dor, de sofrimento. Como é que fala? Sofreguidão? Como é que fala? Eu não sei. Sofrência, né? São tão bonitas. Mas sua frequência vibracional corporal e cerebral estão sendo influenciadas negativamente. Desculpa. Eu sei que tem muita gente que vai colocar dedinho para baixo aí, né? No YouTube. Por quê? Porque eu estarei motivando as pessoas a não escutar certos tipos de músicas. Só que eu estou falando de forma científica. Você precisa escutar músicas saudáveis, suaves, positivas, elevadas, se você quiser curar seu corpo, em qualquer idade. Então procure pesquisar melhor sobre o poder milagroso das músicas, dos tons, né? Tem muita gente que me pergunta sobre o rock. Depende do rock. Tem rock que destrói você. Tem rock clássico que muitas vezes leva você para uma motivação maior sem te prejudicar. Se você quiser saber mais informações sobre isso, pesquise sobre o nosso saudoso Masaru Emoto, que tem muitos livros, ele tem muitas pesquisas, que ele colocou garrafas de água, encostado ali pertinho da caixa de som, de vários tipos de músicas, que depois ele olhava a molécula da água para ver como ela se transformou. E realmente certos rocks, elas não são boas não, né? E certas músicas antigas, ou mesmo muitas músicas de hoje, elas aumentam o cristal das moléculas da água, levando a uma purificação, levando ao sangue se tornar alcalino, completamente limpo de infecções, de inflamações. Então, que tal você aprender a tocar instrumentos musicais? Faça força, não importa a sua idade. Leia o meu livro, volume 1, do Linguagem do Corpo, que eu explico que até os monges antigos e atuais, quando eles chegam aos 100 anos de idade, eles começam a tentar fazer algo novo. Eles vão aprender a tocar algum instrumento musical, violino, flauta, saxofone, e isso vai atualizar o cérebro deles, rejuvenescer, atuar na sinapse, como também no organismo, levando a juventude, a saúde e a longevidade. Procure estudar
instrumentos musicais ou participar de canto, né? De corais. Tem muita gente da maturidade, né? Da melhor idade, que faz parte de coral. Isso leva à cura. Todo mundo fala assim: quem canta seus males espanta. É uma frase antiga, mas quando você vai ver cientificamente, está realmente atuando em partes do cérebro. Estude neurociência e a música e quais os tipos de músicas que você precisa para curar determinado tipo de doença ou problemas de relacionamento, ou raiva, vingança, ou problemas financeiros. Desarmonia na família vai depender da música que a sua família escuta. Agora, não adianta nada você forçar a sua família a escutar a música que você quer, ou você brigar com as pessoas pelo tipo de música que elas escutam. Escute a sua, mas escolha vibrações melhores. E claro que quando você começar a melhorar sua frequência, essa atmosfera que vai sair de você vai influenciar positivamente a sua família, seus negócios, sua rua. Então, não force ninguém, faça você.